A paz do Senhor Jesus a todos. Dia 4 de setembro de 2025. O Senhor já preparou todas as coisas. Amém? Glória a Deus por isso. Vou estar lendo o Salmo 91, profetizando sobre a sua vida e sobre a minha vida também nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror da noite, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Ele o sustentará nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, eu protegerei, porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele. Eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, eu quero agradecer a oportunidade, porque hoje eu vou estar adorando nesta manhã com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Está na harpa 646. Amém? Vamos adorar o Senhor nesta manhã. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade, amém, irmãos? Eu gostaria de chamar a pastora Mônica, se ela já estiver na sala, para orar por todos nós e pela pastora Maria Josenilde, que vai estar trazendo a palavra. Amém? Amém. Vamos orar sim. Pai querido, glória a teu nome, bom dia, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pela noite que passamos, obrigada por essa manhã, obrigada pela temperatura, Pai. Obrigada, Senhor, por cada irmão que está aqui nesta manhã para ouvir a tua voz falando, Senhor. Te agradecemos pela vida da tua filha, Josenilde, Senhor, a mulher que tu escolheste para trazer, Senhor, a tua palavra para os nossos corações. Abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família.
sua igreja, Pai, tudo que ela colocar a mão possa ser abençoado. E hoje, Pai, estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pastora Mônica, pastora Josenilde. Deixa Deus te usar, vem? Amém, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria, mais uma vez o Senhor me permitiu estar transmitindo a palavra dele para todos os nossos corações, né? Porque a palavra primeiro fala comigo para depois chegar até a igreja, amém? Camila, o tema é conhecer e temer a Deus. A mensagem se encontra em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Amém? Glória a Deus. 9:10. Vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Glória a Deus. Aleluia. Esse versículo, ele se baseia, amada igreja, na ideia de que a verdadeira sabedoria começa com respeito e reverência a Deus. E que o conhecimento de Deus é que traz o entendimento. Aleluia, Jesus. Para ser sábio, é preciso temer a Deus, o Senhor. Se você conhece a Deus tanto, então você tem compreensão das coisas. Quando nós conhecemos a Deus e tememos a obediência, a respeito, Ele nos traz a sabedoria, o entendimento na tua palavra. Ele nos mostra o caminho que temos que seguir, o que temos que fazer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Envolve uma relação íntima com Deus. Conhecer a Deus e temer é quando nós temos uma intimidade com Ele. Nós conseguimos ouvir a sua voz em meio às lutas que estamos enfrentando, aos problemas, às nossas necessidades físicas. A realidade é essa. Porque independente do problema que você esteja enfrentando, mas você tem comunhão com Deus, em meio a esta dor, esta adversidade, você consegue ouvir a voz dele falando ao teu coração. E quando você ouve a voz do Senhor, ele traz paz para a tua vida. Ele traz alegria. Ele fala para a gente assim: filho, filha, calma, não temas, eu estou contigo. Está passando pela prova, me adore. Seja grata a mim pelo que eu já fiz por você. Não é pelo que eu ainda vou fazer, porque muito eu ainda tenho para fazer. Mas agradeça pelo que eu já fiz, até pelos livramentos que você não viu. E todos os dias eu falo para Deus que a palavra que define a mim é gratidão. Só por Ele ter me levantado. Pelo ar que estou respirando, pelo ar que você respira, igreja, pelo alimento que vem à nossa mesa. E quando a gente medita na palavra do Senhor, entra renovo em nossas vidas. Porque que você não só ouve, que você não só fala, mas que você coloca em prática aquilo que você está aprendendo, você busca um entendimento. Ele te capacita, igreja. Porque o que eu e você faz não é da nossa força e da nossa sabedoria, não. É a sabedoria dada por Deus. Muitos estão distorcendo a palavra do Senhor, querendo falar bonito, querendo pregar bonito, e estão saindo do contexto da palavra, para agradar o coração do homem. Porque se você for analisar a palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse, todos os dias ela nos confronta.
a buscar mais, a sermos fiéis a Deus, a nos arrependermos dos nossos maus caminhos, a nos posicionarmos na presença dele, a ajudar o nosso próximo, com sinceridade, porque aquele que anda com retidão nos caminhos do Senhor, ele não se preocupa se alguém vai apontar o dedo para você, porque você tem plena convicção de quem é você e o que você anda fazendo. A gente olhando aqui, eu estava olhando também, observando aqui, lendo, meditando, em Provérbios 10, 9, que tem um pouco a ver com o 9, 10 de Provérbios. Aqui vai falar sobre quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Por quê, igreja? Se você anda em santidade, você anda em sinceridade com Deus e com o teu próximo, você não vai se preocupar com nada. Com os julgamentos, com as afrontas. Mas se você tem algo a esconder, aleluia, estará mais toda e canta a lamanaia. Se você anda em caminhos tortuosos, que você anda fazendo aquilo que não agrada aos olhos do Senhor, você sempre vai andar com medo. Preocupado que vai ser descoberto, que vão sair falando por aí o que você fez, o teu pecado. Porque o próprio Deus, ele vai expor o pecado, assim como ele colocava exposto os pecados de Israel, ele faz isso comigo e com você. E todo o tempo nós temos que andar em caminhos retos. Igreja, de onde Deus me tirou? De onde Deus te tirou? Nós temos sempre que lembrar, só para não querermos voltar mais para este lugar. Não é para a gente permanecer nele e nem querer voltar. É para a gente dizer, Senhor, o Senhor me tirou disto, mas eu não quero mais, Pai. Eu quero andar em retidão, eu quero ser fiel a Ti. O que eu preciso deixar mais, Senhor? O que precisa ser mais liberto de mim? Mostre-me, Pai, porque todos nós, igreja, nós temos falhas, nós somos errantes, nós somos pecadores. Mas todos os dias nós temos que nos redimir diante do nosso Deus. Temos que pedir perdão, primeiramente para Deus e até para o nosso próximo, se a gente magoou, feriu ele com uma palavra, com uma atitude. Se eu e você queremos o perdão do nosso Pai, nós temos que aprender a liberar perdão. Fácil não é, mas é necessário. Porque se você parar para refletir, igreja, a falta de perdão em nossas vidas, as consequências maiores são contra nós. Porque nós vivemos numa redoma, presos pelo ódio, pela mágoa, adoecendo o nosso físico e o nosso espiritual. Mas quando o perdão ele é liberado de dentro para fora, não é da boca para fora. Mas se você libera o perdão de dentro para fora, entra paz, entra alegria, um renovo dentro de você. E você vai lembrar daquilo que alguém te magoou, mas não com mágoa mais. E você vai dizer, obrigado, Senhor, por o Senhor ter me libertado. Porque nós precisamos da libertação. Muitas pessoas estão sendo feridas e estão deixando aquilo entrar no seu coração. E a gente tem que aprender que o que é de ruim, a gente não tem que deixar entrar. Bateu, voltou. Nós temos que trazer para a nossa vida aquilo que vai edificar a nossa fé, a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo, com o nosso irmão. Quando eu falo irmão, não é só de parentela de sangue, não, igreja. Eu falo irmão em Cristo, com os vizinhos. Temos que transmitir paz por onde nós passarmos. E quando essa paz está dentro da gente, automaticamente quem vai passando à nossa frente, do nosso lado, sente essa paz também.
Teve um tempo que as pessoas falavam para mim, às vezes eu abraçava as pessoas, e as pessoas, estou falando isso para me engrandecer, não, misericórdia. É para o nome do Senhor ser glorificado. E as pessoas, quando eu abraçava elas em momentos de adversidade, e elas falavam para mim assim, irmã Jo, eu sinto uma paz tão grande quando eu estou do teu lado, mas para a pessoa sentir esta paz, você tem que estar em paz. Porque se você não estiver em paz, estiver num momento de atribulação, como é que você vai transmitir paz para o teu próximo? Não tem como. A paz tem que estar dentro de você para poder transbordar para o próximo. A alegria da mesma forma. E uma coisa que eu sei que não é só de mim, as irmãs também passam, muitas das vezes a gente está passando por alguma adversidade, mas o sorriso no rosto está de um lado a outro. O irmão não está sabendo o que você está passando, mas Deus sabe. Só que muitas das vezes é necessário nós fazermos isso para não dar ousadia ao inimigo de ver a nossa dor e nos ferir em cima daquela ferida. Fazer igual a mãe Eliana fala, a gente tem que dar tapa na cara do diabo, todos os dias. Está chorando por dentro e por fora está sorrindo, e ele fica sem entender, porque ele não tem que entender. Ele tem que ver que Deus é na nossa vida, que Ele é conosco. Eu estou botando prova, eu estou fazendo ela passar por isso e ela está sorrindo, eu não estou entendendo, e é assim mesmo que ele tem que ser, não entender, mas ele tem que reconhecer que Deus é conosco. Porque aquele que me chamou e aquele que te chamou, igreja, ele garante. O nosso Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E muitas vezes Deus pega o pequenininho lá no fundo e traz cá para frente para confundir aqueles que acham que são, porque ninguém é nada que não tiver com a presença de Deus. A presença do Espírito Santo, igreja, tem que ser constante em nossas vidas. Aleluia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você teme e você obedece, você adquire sabedoria e conhecimento da parte do Senhor. Mas que você tenta buscar algo só para si, a seu benefício próprio, muitas das vezes você se frustra. Porque Deus tem que estar sempre na direção de cada passo que nós damos. Deus tem que estar sempre à frente de cada palavra que sai da nossa boca. A nossa boca ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Se você pode abençoar, por que vai amaldiçoar? Se você pode agradecer, por que você vai murmurar? Não é mais fácil agradecer? Ainda que você não esteja vendo o milagre acontecer, ainda que você não conseguiu a vitória que você tanto pede a Deus, mas já seja grata, porque pode ter certeza que Ele está trabalhando ao meu e ao teu favor. Eu tinha preparado o louvor, o silêncio de Rose Nascimento. No silêncio, Deus trabalha por você. No silêncio, Ele neutraliza o inimigo para não me tocar e não te tocar. O nosso Deus, Ele trabalha em silêncio, Ele não trabalha fazendo barulho, igreja. Quem faz barulho é eu e você. Aleluia, Jesus. Somos nós que fazemos barulho. E é por isso que muitas vezes nós estamos frustrados. Porque nós temos que orar ao Senhor, falar com Ele no secreto e esperar Ele agir. E depois você contar a bênção e o milagre que Ele fez na tua vida. Mas muitas das vezes a bênção não foi concretizada ainda, está incompleta e você já sai por aí espalhando. E o inimigo vai lá e frustra os teus sonhos. Muitas das vezes a porta é aberta, mas nem sempre é Deus quem abre. O inimigo, ele sabe o projeto que Deus tem e o propósito que Deus tem na tua vida e na minha vida. E ele vai abrir uma porta parecida, porque devido à nossa necessidade da carne,
hoje a gente olha para aquela porta e diz assim, foi Deus que abriu, porque eu estou precisando disso. Igreja, o que Deus tem para mim e para você é bem maior do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Antes de você pegar esta porta, ore ao Senhor. Pede Ele confirmação. E foi Ele que abriu. Porque se foi, você pode ter certeza que Ele vai responder a tua oração. E muitas das vezes somos nós mesmos que nos frustramos. Recebemos aquilo que diz, Deus mandou te dizer, onde Deus não está falando nada. E você não vê acontecer. Aí sai da presença de Deus, reclama de Deus, o Senhor me prometeu e não cumpriu, o Senhor usou o vaso. Eu falo direto, às vezes Deus usa o vaso, mas o diabo também usa. Porque Ele conhece o desejo do meu e do teu coração. O Senhor, ele não tem o diabo, ele não tem o poder de ler a nossa mente, porque isso Deus não deu. Mas aquilo que está da nossa boca, que é o desejo do nosso coração, isso aí ele tem esse poder. Mas de ler a nossa mente, não. Então, fale com o papai em secreto. Espera ele responder, igreja. Você pode ter certeza que os planos do Senhor na nossa vida não se frustrarão. Toma posse desta palavra. Foi o que o Senhor colocou no meu coração, não seria eu hoje. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu estava preparada para louvar e orar no lugar da missionária Eliana. Mas glória a Deus por isso. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou pequenininha, grande tem que ser o Senhor na minha vida e na vida de cada um de vocês. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pastora Josenilde, você e toda a sua casa, e todas as suas áreas da sua vida, em nome de Jesus. Pastora Mônica, pode estar encerrando para nós com oração, dando a bênção apostólica, se tiver disponível aí, amém? Amém. Pode adorar, dá tempo de adorar o Senhor, viu? Se você quiser adorar o Senhor. Amém. Vamos lá louvar então. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja ao Deus da glória, troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa, sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Pai, nós te adoramos, ó Pai, porque a tua voz é poderosa, Senhor. A tua voz é forte, é soberana. A tua voz é aquela que entra em nossos corações e fala conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, sendo um Deus tão grande, Pai, se inclina para nós, se importa conosco, fala conosco, Pai, nos corrige, nos adverte, manda teu Espírito Santo para colocar em nós o desejo do arrependimento, ó Senhor, mostrando os nossos erros. Muito obrigada, porque tu és um Deus que mostra para nós onde estamos errando, assim como a tua filha falou sobre arrependimento, devemos nos arrepender sim, Senhor, devemos pregar sobre arrependimento, devemos pregar sobre o pecado, devemos pregar sobre a vida eterna e sobre a morte eterna, Pai. E o Senhor tem trovejado nos corações dos teus filhos, aqueles que se aplicam verdadeiramente em oração, em estudar a tua palavra, Pai, a falar sobre isso e a viver isso.
que possamos todos os dias viver esse arrependimento genuíno, Senhor, e ensinando também dentro de casa, ensinando onde nós formos, aproveitando as oportunidades, seja na fila do banco, do supermercado, Pai, dentro de um ônibus, ó Pai, onde nós formos, ó Pai, que tivermos oportunidade para falar, que a gente possa falar do Senhor. Muito obrigada, Pai. E continua trovejando, Senhor, em nossos corações. Troveja na nossa igreja. Mostra a nós os nossos erros. Mostra a nossa liderança, os erros, ó Pai, para que haja conserto, Senhor. Vai, Senhor, destruindo, Pai, os altares de Baal, Senhor. E vai, Senhor, restaurando o teu altar, Senhor. O altar do nosso coração. O altar das nossas igrejas, ó Pai. Onde tiver erro, Senhor, que haja conserto, Senhor, porque às vezes estamos pregando e as palavras estão sendo vãs, Senhor, porque, Senhor, não há arrependimento naquele que prega. Como falar sobre arrependimento se não nos arrependermos? Como falar, Senhor, de confissão e abandono de pecado se dentro de nós ainda existe, Pai, o pecado reinando? Pai, em nome de Jesus, que haja conserto em cada um de nós, das nossas vidas, da nossa casa, da nossa igreja, da nossa liderança, Pai. Quantos escândalos, ó Pai, quantos escândalos com a liderança, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia deles e livra a nossa igreja, Pai, desse engano. Livra, Senhor, porque nós queremos que a nossa igreja, a casa de oração onde congregamos, seja reconhecida na cidade como uma igreja que prega a palavra da verdade. Pai, assim como em Atos 2, ó Pai, Senhor, o povo caía na graça o teu povo caía na graça da cidade, da comunidade, do povo, Pai. Por quê? Porque eles pregavam a verdade, eles viviam em sinceridade, em amor, em comunhão. E é assim que nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja pura, santificada, cheia de vida. Oh, Senhor, que haja conserto mesmo, meu Pai. Continua, troveja mesmo, Pai, com a tua voz poderosa, a tua voz que quebra cedros, a tua voz, ó Pai, que vai, Senhor, destruindo todo o mal na nossa vida. Continua mesmo trovejando, Pai, dentro dos nossos corações. Muitas vezes queremos a tua voz suave, uma brisa, uma voz mansa, uma voz de conforto, uma voz que vai até, Senhor, massagear o nosso eu. Mas, ó Pai, nós te pedimos nessa manhã, troveja, Senhor, dentro de nós. Troveja a ponto das nossas carnes tremerem, Senhor, mostrando onde precisamos consertar, Senhor. Fala mesmo conosco, Pai. Troveja dentro, Senhor, da presença de Deus. Vai sacudindo todas as mercadorias, ó Pai, que às vezes podem estar, Senhor, paradas dentro da casa do teu servo, na loja do teu servo. Vai trovejando dentro do negócio deles, Senhor. E mostra, Pai, a importância para a comunidade desses produtos, ó Pai. Que haja vendas espetaculares, que haja nesse mês de setembro a independência do teu servo financeiramente, Pai. Livre da opressão do pecado, livre da opressão de dívidas, livre da opressão da falta de recursos, Senhor. Nós oramos assim, Pai, te clamando, Pai. Troveja, Senhor, em nós. Troveja dentro de nós, Deus Todo-Poderoso. Nós te agradecemos por essa linda manhã, pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, Senhor, através da tua filha. Muito obrigada pela Camila, Pai, pela pastora Malha, meu Deus, todos que estão envolvidos na direção, Pai, do trabalho, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Cuida, Senhor, daqueles que estão enfermos, trazendo cura, Senhor. Nós liberamos uma palavra de fé, Senhor, de cura para os seus servos, em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado nos testemunhos que virão pela frente, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos às bênçãos, queridos. Aleluia, Jesus, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, consolação do Espírito de Deus, sejam para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe, pastora Mônica, sua família e todas as suas áreas, em nome de Jesus. À tarde também tem oração, amém? Deus abençoe, tenha um dia abençoado e amanhã também teremos devocional. Deus abençoe a todos, tenha um dia abençoado. Obrigada, Bruninha, obrigada, pastora Malha, todos aqui em nome de Jesus. Fica com Deus.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou colocar a música lá no grupo, viu, Patrícia, para quem quiser ouvir.